Olá, meus amigos. Novamente aqui é o professor Cleonor para mais um vídeo aula sobre equação diferenciais ordinária. E hoje nós vamos aprender um terceiro tipo de equações diferenciais da série que nós estamos fazendo aqui com vocês, batendo papo, né? Discutindo um pouquinho sobre equações diferenciais, né? E hoje nós vamos aprender um terceiro tipo de equações diferenciais que vai ajudar vocês a resolver as equações de maneira mais simplificada, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos começar a discutir um pouquinho sobre equações diferenciais, né? Em que nós estamos trabalhando com uma outra maneira de resolver equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau. Se você voltar um pouquinho ao vídeo anterior, você vai ver lá que eu escrevi um segundo tipo. Esse segundo tipo é uma descrição de como resolver equações diferenciais, onde a sua característica apresenta-se na forma de equações diferenciais homogêneas. E hoje eu dividi em dois pontos importantes aqui para ser discutido. Primeiro, é que a gente pode encontrar equações diferenciais que têm uma característica própria, né? E nós podemos reduzi-la a dois tipos. Uma que a gente já conhece, a homogênea, e a outra de variáveis separáveis, né? E hoje nós vamos trabalhar exatamente com as duas, né? Como é que a gente pode reduzir essa equação. Então, de forma muito simplificada, né? Inclusive, se quem quiser, depois, pessoal, quiser saber mais sobre esse tipo de equação, pode mandar as perguntas, né? Questiona aí que eu posso responder a vocês tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Bom, então vamos considerar a equação dy dx, ó, né? Da forma em que se apresenta uma função ax1 mais by mais c1, dividido por a2x mais b2y mais c2. Veja que a minha equação diferencial agora ela é descrita por uma razão entre duas equações, né? É o que eu diria assim, dois planos, né? Duas retas, podemos dizer assim, né? Olhando do ponto de vista da reta, do plano. Então, veja, essa aqui é a primeira. Segunda, claro que esses coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2 são constantes reais, né? Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, em determinados casos, A1 tem que ser diferente de zero, né? O A2 também é diferente de zero, B1 diferente de zero e o B2 também é diferente de zero, tá bom? Para esse caso, pessoal, o que acontece? Nós temos um caso a ser estudado. O primeiro caso é quando você olha para esse sistema aqui, ó, né? Esses dois sistemas estão aqui, em que a solução deles tem a solução em que eu tenho um único ponto em comum. Então, só para ilustrar aqui para vocês terem ideia, cada uma dessas equações aqui representa um objeto geométrico, que é uma reta, reta R. E aqui eu tenho a reta S. No primeiro caso, eu estou querendo saber o seguinte, eu estou querendo encontrar um ponto comum aqui, ó, reta R, reta S, ó. E nesse ponto comum eu vou querer dar a solução da equação diferencial, né? Então, qual é a técnica que eu vou usar? Primeiro, verificar se o determinante entre os dois elementos, né, se o determinante de A1, P1, A2, B2 é diferente de zero. A gente deve lembrar que o determinante aqui, não é isso? Ele é calculado assim, eu pego a diagonal principal, não é isso? E subtraio da diagonal secundária. Ou seja, eu tenho, se você olhar para cá, eu tenho A1 vezes B2 menos, aqui eu tenho A2, B1. Esse é o determinante, né? Aí eu vou olhar o seguinte, para que eu tenha a solução, o primeiro caso é esse que eu estou analisando aqui, ó. Ele tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Então eu olhei a equação diferencial e verifico se é diferente de zero. Se for diferente de zero, eu tenho uma técnica. A técnica que eu vou fazer é esta aqui que eu vou mostrar para vocês, está em verde, olha. Veja, eu considero as duas, a primeira equação da reta, A1x, B1y, C1 igual a zero, A2x, B2y, C2 igual a zero. Está aqui o sisteminha para ser resolvido nesse. Então, bem aqui, se a gente olhar que eu tenho um sisteminha a ser feito, e observe que eu avalio o seguinte, técnica, observe. Ao resolver esse sisteminha, eu tenho uma solução. Essa solução aqui, ó, ela está bem aqui, ó. X eu vou chamar de alfa, então x é o meu alfa. E o meu y, que é a solução dessa equação, vai ser o meu beta. Tá? E eu vou fazer uma substituição. Observe, olha o procedimento. Eu resolvo a equação, conto a solução alfa, a solução beta, e reescrevo através de uma substituição. Que substituição é esta? X é igual a U mais alfa.
y é igual a v mais beta. Esta substituição é importantíssima, porque na primeira substituição já posso encontrar a derivada, ou seja, dx é igual a du, porque o alfa é constante. Na segunda, dy é igual a dv. Acabei, pessoal, de transformar esta expressão, tá, numa equação diferencial homogênea, que a gente já sabe como resolver, né? Isso a gente já tem noção de como resolver essa equação homogênea. Aí, para mostrar para vocês o caso, vamos fazer um exemplo aqui, olha, né? Estou pegando esse exemplo, vamos resolver aqui, para vocês perceberem como é bem simples e bem legal de fazer. Veja, resolver a equação dy dx igual a 2x menos 3y menos 1, dividido por 3x mais y menos 2. É o caso que se encontra lá, não é isso? Então, veja, neste caso, qual é o primeiro teste que você deve lembrar? Foi o determinante. Vou fazer aqui a parte para vocês verem. Então, vou colocar o determinante bem aqui. Ó. O determinante vai ser quem? 2 menos 3, ó, 3 e 1. Quem são esses valores? São os coeficientes daqui, ó, 2 menos 3, ó, daqui, 3 e 1. Quando eu calculo o determinante, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 2 que multiplica 1, não é isso? Menos com menos vai dar mais, 3 que multiplica 3, ou seja, 2 vezes 1 dá 2, aqui, ó, 3 vezes 3, 9, ou seja, o resultado é 11, que é diferente de zero. Então, se enquadra nessa categoria que eu estou fazendo, né? Que é exatamente esta aqui, onde o determinante é diferente de zero. Aí, o próximo passo é fazer o quê? Pegar as equações, né? As equações que eu vou escrever aqui. Quais são as equações que eu vou usar? A primeira, 2x menos 3y menos 1 igual a zero. A segunda, 3x mais y menos 2 igual a zero. E transforma aqui no sisteminha, né? Aqui o sisteminha, está aqui. Transformei no sisteminha. Quando eu transformo no sisteminha, eu vou encontrar a solução desse sistema. Aí, alguém poderia, professor, como é que eu resolvo esse sisteminha? Você tem várias maneiras de resolver, não é isso? Você pode usar a técnica da adição, a técnica da substituição ou a técnica da comparação. Você escolhe uma delas, né? E outra coisa, se você tiver dúvida como resolver o sisteminha, tá? Pode perguntar também à vontade que eu explico para vocês como resolve. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para resolver. Eu vou usar um método da adição, da adição, né? Então, eu vou pegar o seguinte, a primeira equação, só para mostrar para você ilustrar. Multiplicar por, observe, aqui por menos 3. E aqui, ó, eu vou multiplicar por 2. Ó. Quando eu multiplicar, eu vou ter essa expressão que está bem aqui, ó, menos 6x. Olha só. Aqui eu vou ter mais 9y, que é igual a menos 3. Veja que esse menos 3 aqui, ó, ele multiplicou este outro aqui, ó, e multiplicou este outro aqui, ó. Da mesma forma com 2, então eu vou ter aqui, ó, 6x, olha só, mais 2y, que é igual a 4. E faço a adição. Aqui, ó. Quando eu fizer adição, observe, vou cancelar. Menos 6 com mais 6, cancelo, né? Simplifica. E 9 mais 2 dá 11. 11y, que é igual a menos 3 mais 4 dá 1. Portanto, meu y, que é a solução, que observe, neste caso, estou chamando de beta, vai ser quanto? 1 sobre 11. Está aqui, ó. Ok? Pego esse valor, observe que ele aparece bem aqui, ó, é o meu beta, está bem aqui, ó, que eu já coloquei. Usando da mesma forma, eu resolvo enquanto alfa. Né? Após fazer isso, eu escrevo então a minha substituição. Qual é a minha substituição? X é igual a U mais alfa, 7 sobre 11. Y, V mais 1 sobre 11. Encontro aqui, derivando, dx é igual a du. E dy é igual a dv. Veja que essa é a técnica que eu estou usando. Após fazer isso, veja, eu vou pegar esses valores que eu tenho e vou substituir na minha expressão, na minha equação diferencial aqui. Ó. Quando eu substituir, eu transformo toda a expressão no lugar de dy, observe, dy vai ser quem? dv. No lugar de dx vai ser du, está aqui, ó, dv du, que é igual a 2u menos 3v, 3u mais v, que é exatamente a substituição das variáveis que eu estou fazendo
Eu pego x, estou substituindo aqui, ó, e substituindo y. Faço as contas e encontro essa expressão. Essa expressão me dá quem? Essa equação, que quando eu multiplico 3u mais v, dv menos, passando para lá, 2u menos 3v igual a du, que é igual a zero. Percebo que essa expressão que apareceu aqui, ó, esta aqui, tá bem aqui, ó, ela é o quê? Homogênea. Já identificado que ela é homogênea. Então, eu acabei de transformar uma equação diferencial que inicialmente não era homogênea numa equação homogênea. Qual a técnica que eu devo usar? Aí a técnica nós vimos o seguinte, nós podemos fazer a substituição. V vai ser U vezes T. E quando eu derivo dv, eu vou ter U vezes dt mais T du. Vou pegar essas duas expressões que estão aqui, ó, vou até colocar de uma outra cor para ilustrar bem. Vou considerar essas duas expressões também aqui, ó, essas duas, e vou substituir na equação diferencial. Ó. Aqui no lugar, veja, do V, vou colocar o correspondente a ele, que é quem? O T. E no lugar do dv, ó, aqui, ó, vou colocar o correspondente a ele, que esse aqui é U de T mais T du. Pego esses valores, substituo aqui, ó. Quando eu substituo, eu vou ter 3U mais V. Quem é o meu V? U de T. E aqui, ó, quem é o dv? Vai ser U dt mais T du. Menos, ó, 2U menos 3. Quem é o V? U de T, ó. Tá aqui, ó, bem colocado bem aqui, ó. Se vocês terem ideia, bem aqui, ó. Du igual a zero. Aqui, ó, veja, U aparece nos dois termos, né? Isso tira a evidência. Aqui também aparece nos dois termos. Eu posso simplificar esse U aqui, ó. Esse U com este aqui, ó. Quando eu simplifico, vai sobrar 3t, 3 mais t. Aí, ó, U dt mais 3 mais t, t du. Menos, aí, ó, 2t du, que é igual a zero. Veja que eu estou fazendo as minhas operações algébricas aqui, ó, né? Fazendo mais uma, observe que aqui é o seguinte, eu posso pegar e juntar, olha, du com du, né? Então, ficou 3 mais t, u dt, bem aqui, ó. E juntando esses dois aqui, ó, ficou quem? Fazendo as contas, né? Ficou 3 aqui, ó, 3 vezes t, e t vezes tt ao quadrado, menos 2, menos com menos, mais 3t igual a du. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, que eu posso juntar, não é isso? Então, aqui, ó, eu tenho 3 mais t, u, dt, e aqui eu posso juntar, ó, 3t com esse 3t que está bem aqui, ó. Juntando os dois, fazendo uma operação aritmética, dá 6, não é isso? Então, fica t ao quadrado mais 6t menos 2, du igual a zero. Organizando essa expressão, né, fica assim, ó, onde tem u eu coloco, onde tem du eu coloco u, então o u aqui, ó, ele passa para o denominador du, tá aqui, ó, 1 sobre u du, mais, observe aqui, ó, 3t que está no numerador, e o denominador fica t ao quadrado 6t menos 2 du. Aí é o seguinte, a minha equação diferencial passou a ser uma equação possível de ser resolvida, não é isso? Praticamente, eu transformei a equação homogênea numa equação de variáveis separáveis. O que é que eu devo fazer? Aplico a integral. Aqui, ó, integral aqui e a integral aqui, ó. O que é que eu fiz aqui para ficar bem mais fácil? Eu apliquei e resolvi a integral de cada uma parcela. A integral de 1 sobre u, a gente viu que é log de u, ou seja, é ln natural de u. E vou resolver essa outra integral aqui, ó. 3t sobre t ao quadrado 6t menos 2. Veja que neste caso, eu vou fazer o quê? O que eu chamo de mudança de variável, não é isso? Tá aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Mudança de variável. Olha só. Eu vou mudar a variável. Tá? Que vai ser essa minha mudança que eu vou fazer? Eu vou chamar o seguinte, para não confundir a variável. Isso é importante que você tenha isso, a noção bem clara, para você não confundir as variáveis, não é isso? Eu vou definir o seguinte, P poderia ser qualquer variável, desde que não confunda. Então, P vai ser t ao quadrado mais 6t menos 2. Aí eu derivo, derivada de P em relação a t vai ser dp dt igual a derivada de t ao quadrado vai ser 2t, derivada de 6t é o 6 e derivada constante 2 é 0. Então, fica 2t mais 6. Aí eu, particularmente, eu isolo o dt.
Então fica 1 sobre, observe que aqui em C, 2t mais 6 eu posso tirar em evidência o 2, então fica 2 em evidência, t mais 3. E multiplico dp, ó. Tudo bem. Agora eu posso pegar no lugar de dt, ó, e colocar quem? 1 sobre 2t mais 3 dp. Tá bem aqui, ó. Eu posso muito bem vir agora o seguinte, aqui, ó, e simplifico essa expressão que está bem aqui, ó. Vai sobrar quem? 1 sobre 2 vai sair da integral, é uma constante, não é isso? Fica 1 sobre p dp. Quando eu aplico a integral em 1 sobre p, vai ser 1 sobre 2 ln de p. Ó. Mas veja, olha só que interessante aqui. Muito legal essa observação. O p, aqui, ó, o p, eu sei quem é, ó, é esse cara aqui, ó. Aí eu substituo de novo, então fica 1 sobre 2 ln de t ao quadrado mais 6t menos 2. Né? Veja que eu resolvi cada uma das integrais aqui, ó. Cada uma dessas aqui. Né? É claro, só para... Eu já coloquei aqui, mas aqui, depois que eu colocar a integral, esse zero passa a ser uma constante, né? Então, substituindo o resultado das integrais, aqui fica ln de u mais 1 sobre 2 ln de t ao quadrado 6t menos 2 e a integral que é c. Né? Vou facilitar aqui o seguinte, eu vou denominar, observe que você poderia fazer isso tranquilamente, né? C ln de k. Então, quando eu fizer C ln de k, fica aqui no lugar do C ln de k. É uma constante, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. E aqui eu tiro o MC, olha. O MMC vai ser 2 vezes 1 aqui dá 2 ln de u mais ln de t ao quadrado 6t menos 2, né? E ficaria aqui o 2c, né? Mas eu já transformo aqui no ln de k. Né? Aqui, ó, veja, eu tenho um produto, soma de logaritmo, então se transforma em produto, fica ln ao quadrado, u ao quadrado, desculpa, vezes parênteses t ao quadrado mais 6t menos 2 igual a k. Né? Que eu cancelo o logaritmo com o logaritmo depois do produto. Né? Então, uso a equação logaritmo. Veja que o próximo passo é fazer o seguinte, no lugar do t, fazer a volta da substituição. Né? Então, veja, quem é o t? O t aqui vai ser v sobre u. Então, no lugar do t, v ao quadrado mais t, vu menos 2 igual a k. Agora, o que é interessante, eu fazendo as contas aqui, ó, quando eu multiplico, eu cancelo u com u ao quadrado. Aqui, ó, 6v sobre u, cancelo 1 dos u, né? Na verdade, fazendo a operação de potenciação, vai dar 6uv menos 2u ao quadrado igual a k. Alguns livros, pessoal, eles fazem uma... Aí vai depender do que você quer, né? Muitos deles fazem o seguinte, eles fazem uma alteração de sinal aqui também, pode ser v ao quadrado, 6uv menos 2u ao quadrado, coloca na frente, fica mais, menos, e aqui, ó, só corrigindo aqui, vai ficar quem? Essa constante, tá? Essa constante k, ela pode ser qualquer valor, inclusive valor negativo, depende, né? Tá? Esse k que fica bem aqui, pode ser um valor negativo, não há problema, mesmo porque vai ser zero, tanto faz, vai ser positivo ou negativo, né? Mas vamos considerar o seguinte, que a gente usou esse valor k, bem aqui, ó, tá? Esse valor k. O que acontece nesse caso, considerando que seja zero, está envolvido nisso, o que ocorre com isso? Eu volto a substituir, porque a minha solução está na variável x e y. No lugar do u, então eu coloco x menos 7 sobre 11. No lugar do v, y, 1 sobre 11. Né? Fazendo as devidas contas, né? Substituo aqui no lugar do u, observe que fiz a conta aqui, né? No lugar do u, no lugar do v, igualei a zero, passei tudo em um lado só, né? Esse valor considerando zero. Aí fiz as continhas aqui, mostrei aqui, vocês podem perguntar à vontade, né? Faço um manuseio matemático e descubro essa expressão aqui, ó. Esta aqui é exatamente a solução. Tá? Aí é uma pergunta que pode ser feita, o pessoal colocou F aqui. F representa os números, né? As constantes numéricas que a gente está colocando. Tudo bem? Então veja que é uma maneira que você tem de resolver as equações, sem problema nenhum. Tá? Porque eu coloquei zero aqui, observe, esse k vai para cá, e sai multiplicando, transforma o f todo mundo em zero. Então, essa é a primeira maneira de você resolver. Mas a gente sabe que existe uma outra maneira. Né? Ou melhor, existe uma outra situação, uma outra situação. Qual outra situação? É quando o determinante
é igual a zero. Eu coloquei aqui o segundo caso. Observe aqui, só para relembrar rapidamente o que nós fizemos aqui, ó. Veja, eu olhei para a equação, o que eu fiz? Peguei o sisteminha, resolvi o sistema, encontrei a solução, fiz a substituição por x igual a 1 mais a solução, né? Substituí na equação, transformei a equação numa equação homogênea. Aí na técnica de homogênea eu substituí v igual a t, a sua derivada, substituí, transformei numa equação que é de variáveis separáveis. Até eu colocar bem aqui, ó. Então bem aqui, ó, está transformado em variáveis separáveis. Variáveis separáveis, que é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer isso. É transformar de uma maneira mais simples possível. Separável. Deixa eu apagar aqui. Isso, separável. Né? Variável separável. Ok, separável. Muito bem. Aí depois eu aplico a integral. Resolvi de maneira bem simples, né? Tá? É bom que você depois olhe com cuidado, reveja, né? O que a gente pode fazer aí, tá? Depois nós passamos então aqui para a segunda técnica, para a segunda situação, eu diria assim. E se o determinante for igual a zero? Se o determinante for igual a zero, significa que a solução deles, a solução desse problema, dessa equação, ela está sendo produzida por uma reta e ela pode ser paralela. Está aqui, ó. Assim, distinta. Por quê? Porque eu estou considerando que os 6 são diferentes de zero. Então, um diferente do outro. Muito bem. Então, veja que quando eu vou resolver, eu identifiquei, eu tenho um determinante, ó. A1B2 menos A2B1. Né? Tá aqui, ó. Se eu pegar os dois, né, eu vejo que igual a zero, né, igual os dois. Ó. Então, eu tenho que A2 sobre A1 é igual a B2B1. Veja que é uma constante, é uma razão, M, considerando que eles são paralelos o quê? Distintos. Tá? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? A técnica que eu vou usar aqui, ó, tá? Vou colocar bem aqui assim, ó, tá? A técnica é exatamente essa, ó. Eu vou denominar A2, veja, A2 sendo M a 1, que é exatamente o resultado daqui, ó. Depois, o B2 vai ser B1 vezes M. E calculo na minha diferencial, que é a diferencial dy dx, f a1x mais b1y mais c1. E no denominador, a2x, b2y mais c2. E como eu fiz essa substituição aqui, ó, então aparece um denominador assim, ó, m a1x mais b1y mais c2. Ó, ok? E faço a substituição. Bem aqui, ó, eu vou fazer uma substituição. Vou escrever bem aqui a substituição. Qual a substituição que eu vou fazer? Eu vou denominar o seguinte, que o A1x, substituição, ó, tá? Eu vou denominar o seguinte, que o A1x mais B1y mais C1 seja T. Então, perceba que o numerador da minha expressão aqui, ó, né, da minha equação diferencial, da minha aqui, ó, A1x mais B1y mais C1 passou a ser o meu T. Tá? Quando eu faço isso, o T é uma variável, né, que está em função de x. Né? Ou seja, x é variável independente e o t é uma variável dependente. Né? Então, eu posso ter na minha expressão aqui, ó, quando eu tenho esse valor, que eu posso ter que o y é igual a 1 sobre b1 t menos a1x, que é isolando essa expressão, isolando bem aqui o y dessa expressão que está bem aqui, ó. Daqui, ó, eu estou isolando, veja, daqui, ó, eu estou isolando para encontrar quem é o meu y. Né? E ao mesmo tempo, depois que eu isolei, eu vou encontrar quem é a derivada dele. Está aqui embaixo, dy dx igual a 1 sobre b1 dt dx menos a1. Tá? Já que o x passou a ser uma variável, veja, independente. Tá? Bom, depois eu posso, no passo, fazer o quê? Substituir na equação. Quando eu substituo na equação, eu tenho b1 sobre a1, 1 sobre b1 dt dx menos a1 igual a f de t mais c1 mt mais c2. Esta expressão que está aqui, pessoal, ela se transforma numa equação, ó, de variáveis separáveis. Olha que show!
Porque naquele primeiro caso, nós primeiro tínhamos que transformar numa equação homogênea, depois ir para a variável separável. Neste caso, não precisa, ele já vai, na hora que você faz a substituição, ele já vai direto para variáveis separáveis. Né? Tá? Então, já transformou em variável separável. Vamos ver um exemplo. Exemplo seguinte, resolver a equação dy dx, 2x menos y mais 1, denominador 6x menos 3y menos 1. Aí o que eu faço? Verifico o determinante. Ó. Quando eu verifico o determinante, eu percebo que esse determinante aqui vai ser quem? Se eu olhar para cá, vou escrever aqui do lado, vai ser igual ao seguinte. 2 vezes menos 3, ó, menos 6 vezes menos 1. Este aqui é o determinante. Né? Que quando eu faço a conta, eu vou ter menos 6 mais 6, ó, que é igual a 0. Opa! Que legal, porque ele se enquadra nessa técnica que eu estou mostrando a vocês. Então, qual deve ser o procedimento? Aí eu vejo que é 2x menos y é o meu t, não é isso? E aí eu tenho y igual a 2x menos t. Ó. Isolei o y aqui, ó. Depois eu derivo. Ó. Então, eu tenho dy dx igual a 2 menos dx, dt dx. X é variável. Aí eu vejo o que eu devo fazer. Eu vou substituir no caso do dy dx, ó, 2 menos dt dx, que é igual a, veja, t mais 1. Ah, professor, diria para esse t mais 1. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2x, ó, 2x, aqui, ó, 2x menos y é o t. Tá? Então, veja, bem aqui, ó, olha só. Bem aqui, ó, isso aqui, ó, é o meu t, que é exatamente isso aqui, ó, 2x menos y. Aí ficou t mais 1. E no denominador, como eu tiro a evidência, isso aqui, ó, vai ficar quem? Tirando a evidência bem aqui, ó. Se você olhar bem aqui, eu vou tirar a evidência 3, ó. Quando eu tirar a evidência 3 aqui, ó, vai sobrar quem? 2x menos y. Tá aqui, ó. Por isso que aparece 3t, ó. 3t aqui menos 1. Então eu derivo. Ao derivar essa expressão, né, que eu encontrei, eu isolo dt dx, que é igual a 2 menos t mais 1 sobre 3t menos 1. Aqui, pessoal, tiro o MC. Né? Fazendo o MC, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aqui, ó, 5t menos 3 sobre 3t mais 1. Tá? Veja o que aconteceu bem aqui, olha só. Vou escrever bem aqui, para ficar bem claro como é que foi feito aqui. Ó. Deixa eu colocar de outra cor para destacar. Né? Veja, neste caso aqui, olha, eu tenho que dt, ó, dx, ficou assim, ó, 2 vezes, olha só, 3t menos 1, menos, ó, parênteses aqui, ó, muito cuidado com isso, pessoal, t mais 1 sobre o denominador, 3t menos 1. Quando você fizer a conta, você vai ter, ó, 2 vezes 3, 6, não é isso? Ó, você tem 6t, ó, 6t aqui, ó, menos 2, ó, e aqui eu vou ter o quê? Ó, t negativo, ó, menos 1 sobre, olha só, 3t menos 1. Olha só, 6t menos t vai dar 5t, tá aqui ele, ó, tá aqui o 5t, ó. E, ó, menos 2, menos 1, menos 3, está aqui ele, ó. E o denominador repetiu. É isso? Então, percebo que daqui eu já posso isolar o dx. Ó. Então, dx aqui, ó, vai ser, ó, 3 menos 1 sobre 5t menos 3 dt. O que eu vou fazer? Calculo a minha integral. Lembrando que o x é variável, então ficou a integral de dx mais a constante c, que é igual a integral de 3t menos 1 sobre 5t menos 3 dt. Vou fazer daquele mesmo jeito que eu falei para vocês. Ó. Observe. Eu posso muito bem fazer o seguinte, ó, calcular cada uma das integrais. Então, a integral de dx eu já sei, x. Constante está lá. Eu vou calcular essa integral aqui que é mais difícil. A integral de 3t menos 1 sobre 5t menos 3. Está aqui, ó. 3t menos 1, 5t menos 3 dt. Pessoal, um detalhe importante. Quando você olha uma integral de rações de polinômio, você deve verificar se o grau do polinômio do numerador é igual
ao grau do polinômio denominador. Por exemplo, nesse numerador aqui, o grau dele é 1. Denominador, grau 1. Então, nesse caso, há necessidade de você fazer uma divisão de polinômio, foi o que eu fiz aqui do lado. Então, 3t menos 1 dividido por 5t menos 3. Ao fazer essa divisão, eu encontrei que eu posso transformar a divisão em 5 sobre 3 mais 4 sobre 5, 1 sobre 3, 5t menos 3, porque eu dividi aqui, ó. Veja aqui, ó, para cancelar, não é isso? Então tem que ser 3 sobre 5. Quando eu multiplico, vai sobrar menos 3. Lembrando que menos com menos vai dar mais, vem para cá, menos. Aqui, ó, menos, mais com menos dá menos, é isso, vem para cá, mais. Aí eu simplifico, ó, eu venho aqui, ó, e simplifico 3t com menos 3t, menos 1 mais 9 sobre 5 dá 4 sobre 5, pronto. Aí significa que eu posso ter que essa fração, essa divisão que ela é igual a quem? Ó, 3t menos 1 sobre 5t menos 3 ela é igual a, eu pego a parte inteira, 3 sobre 5 mais, ó, e pego 4 quinto de 1 sobre 5t menos 3. Ó. E eu vou pegar este valor que está aqui, ó, aí eu vou substituir na integral. Observe que agora a integral ficou mais fácil de ser resolvida. Está aqui, ó. Veja, bem aqui, ó. Calculo a integral. No lugar de 3t menos 1 sobre 5t menos 3, eu não coloco isso. Eu coloco a resposta da divisão que eu fiz aqui, ó. A integral de 5 sobre 3 sobre 5 dt, mais, ó, 4 sobre 5 vezes 1 sobre 5t menos 3 dt. A integral da primeira parte, eu já sei que é 3 sobre 5t mais, tirei da integral, ó, 4 sobre 5, eu já sei que essa integral aqui é quem? O logaritmo natural, só que de 1/5, não é isso? 1/5 log natural de 5t menos 3. Veja que fazendo as continhas aqui eu tenho 3/5 de t mais, ó, 4 vezes 1, 5 vezes 5 de 5, ln de 5t menos 3. Bom, de posse desses valores, eu vou substituir na expressão. Então, integral de x, integral de dx é x mais c, e a integral da segunda parte está aqui, ó, substituída. E veja, detalhe importante, que o t não é a variável que eu estou trabalhando. A variável que eu estou trabalhando quem é? É o x e y, não é isso? Então eu posso, já sei que o t, olha só, quem é o t? Eu venho aqui, eu relembro bem aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para você observar, o t, ó, é 2x menos y. Tá aqui, ó. Então, no lugar do t bem aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, eu vou colocar o correspondente a ele, que é 2x menos y. Tá? E vou substituindo. Aqui também, ó, né? Quando eu substituo aqui, eu encontro essa expressão. Tá aqui, ó. Eu posso até arrumar a expressão. Se eu quiser, posso deixar do jeito que está aqui, ó. Mas eu posso arrumar, né? Dar uma elegância para essa expressão. Quando eu arrumo essa expressão, eu tenho o que a gente chama de solução da equação diferencial. Acabei de resolver a equação diferencial. Né? Percebam, pessoal, que nesses dois casos, né, que nós analisamos há pouco, depois você pode rever com mais cuidado, com mais calma. É bom aqui porque você pode parar o vídeo e rever com todo cuidado. Né? Veja, se a gente relembrar rapidamente aqui, ó, com determinante for igual a zero, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai chamar t, a expressão do numerador, né? E você vai isolar, ó, o y fica 1 sobre 1, t menos a1x. Ó, dy dx, derivando, substitui, iguala e encontrou a variável separada. No exemplo numérico nós fizemos, que é bem simples, observe. Você pega 2x menos y igual a t. Isola o y, quanto a 2x menos t. Depois deriva, né? Substitui e você transformou numa variável homogênea. Tá? Então, perceba que realmente é bem simples de fazer, pessoal. É tranquilo, não há dificuldade. Basta você olhar os procedimentos que eu fiz aqui, né, que vocês vão ver que realmente é muito legal de fazer essas equações diferenciais. São dois tipos especiais. Né? Na verdade, eu considero um caso muito especial de variáveis homogêneas e variáveis separadas, que vocês podem pesquisar. Né? E quando você pegar um problema mais difícil, já sabe o caminho para resolver essas equações. Né? Bom, eu quero agradecer a você que ficou assistindo essa aula, né? E também que possa aprender
aproveitar, tenha aproveitado. Se você aproveitou, porque para mim já é suficiente, né? Mas se puder, divulga para os colegas também que tenham dificuldade em entender essas duas maneiras de resolver as equações diferenciais, tá? Bom, vou ficando por aqui, agradeço a você e até a nossa próxima aula. Um grande abração, pessoal. Tchau.